Pastor Eleazar, o que é a marca da besta? A famigerada marca da besta, que alguns dizem que seria um QR Code, outros dizem que é um chip sobre a pele. Vamos lá, afinal de contas, que marca é essa? Eu tenho quanto tempo mesmo, Excelência, para falar disso aí? Olha, a gente calculou para ir até meia-noite tranquilamente assim, 5 a 7 minutos cada um. Eita. Vamos lá. Então, vamos lá. Deixa eu correr. Queridos, veja só, não dá para nós falarmos sobre a marca da besta, não dá para nós falarmos do que é a marca da besta sem sabermos qual é a marca de Deus. Por quê? Porque na Bíblia nós não encontramos o texto bíblico dizendo assim, e a marca da besta é isso. Você não vai encontrar. Então, fica o questionamento. Então, o que seria a marca da besta? Eu preciso saber a marca de Deus para eu então saber qual é a contrafação. E por que eu digo isso? É como você procurar a nota falsa de R$7. Então, por que você não tem a nota falsa de R$7? Porque não existe a nota verdadeira de R$7. Por que você não tem, quando nós falamos assim, por exemplo, a nota falsa de R$55? Porque não existe a nota verdadeira. Então, você só tem o falso diante do verdadeiro. Eu quero compartilhar aqui com vocês, quando nós falamos sobre essa questão de decreto dominical, eu vou compartilhar aqui a minha tela. Eu fiz uma live exclusivamente para falar sobre isso, que seria esse decreto dominical, então você pode também acompanhar essa live no meu canal. Eu fiz com o Dr. Renato Stêncio, tá? Então você pode ver depois detalhadamente, mas eu vou tentar fazer o que foi feito em 1 hora lá, em 5 minutos aqui. Vamos lá. Nós temos algumas palavras, eu vou logo assim rapidamente passar por isso daqui. Nós temos algumas palavras na Bíblia para sinal, selo, marca, tá? Então nós temos ot, da língua hebraica, nós temos rotan, que é selo no hebraico, você tem semeion, aqui tem também esfragida e caragma, ou caragma. Então, ficou claro aí para vocês, essas são as palavras gregas que nós encontramos e hebraicas que nós encontramos para dizer o que é o sinal, ou selo, ou marca. A questão que alguns argumentam é a seguinte, não, mas quando lá no livro de Apocalipse fala de sinal, fala de marca, de selo, não usa a mesma palavra que os adventistas falam em relação ao sábado, por exemplo. Então eles querem montar uma argumentação para tentar desqualificar aquilo que nós dizemos, e eu vou mostrar para você que essa argumentação não tem fundamento, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês. Veja, então nós temos ot, rotan, semeion, esfragida e haragma, que é a marca ou sinal. Esta palavra só acontece no livro de Apocalipse. Então nós temos alguns textos aqui no Antigo Testamento. Eu tenho aqui a palavra em hebraico e coloquei também a palavra em grego para que você pudesse ver. Aqui nós temos as duas palavras, em hebraico e grego, que o grego no Antigo Testamento seria da Septuaginta, né? E pôs o Senhor um sinal. Então a palavra aqui é ot, semeion, em Caim. Então você percebe que a tradução de ot seria semeion, um sinal. Aqui também, quando Deus faz com a aliança com Noé, diz que ele colocou um sinal, um ot, um semeion, tá? Mais tarde, Deus faz um sinal com Abraão, que é a circuncisão. Este sinal é chamado de ot, ou semeion. Mas, curiosamente, este sinal, que é chamado de semeion, ot, lá do Antigo Testamento, a circuncisão, ele é também chamado de selo, que seria outra palavra hebraica, rotan, ou esfragida. Aí já tem um selo, um sinal de a ideia de carimbo, tá? E aí você vai para o livro de Isaías e você vai ver, olha, liga o testemunho e sela a lei entre os meus discípulos. Você vai perceber que a palavra aqui agora é rotan ou esfragida. Mas qual o meu objetivo aqui? Mostrar para vocês, atente bem para a imagem aqui, deixa eu só ver se eu coloco aqui o laser point. Eu queria que vocês observassem que a expressão rotan ou semeion, ela é equivalente a palavra ot ou semeion é equivalente a rotan ou esfragida. Ou seja, são palavras intercambiáveis. Ora, o texto bíblico fala que a circuncisão é ot, ora fala que é rotan, ora fala que é semeion no grego, ora fala que é esfragida. Ou seja, são palavras que são utilizadas indistintamente. Uma hora ele usa uma palavra, outra hora usa outra. E não tem problema. É como você falar de grande, maior, enorme. Tá, a ideia é a mesma, percebe? Então aqui fala liga a lei, sela
a lei no coração dos meus discípulos. Ou seja, a lei pode ser comparada com aqui um esfragida, ou um semeio, ou seja, um sinal, um selar, né, a lei, uma marca. Vamos continuar aqui? Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual estáis selados. E aqui você tem do verbo esfragidzo, que seria aqui conjugado, né? Esfragistete, esfragistete é a expressão aqui para selados. Então você tem o substantivo, que é esfragida, esse daqui em cima, o selo, e aqui você tem o verbo, selo, o objeto, e aqui selar, tá? O verbo. Muito bem, então o Espírito Santo como selo, a lei também falando como selo. E aí quando você vai mais para frente, você tem agora a expressão sendo utilizada para o sábado. Tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo, certamente guardareis os meus sábados, porquanto é um sinal. É a palavra aqui, ou semeiam. Depois você tem aqui novamente, entre mim e os filhos de Israel, o sábado será um sinal, um ot, e novamente em Ezequiel, santificar os meus sábados, porque eles serão um ot, um sinal, um semeiam, tá certo? Lembrando que semeiam e esfragida são termos equivalentes, tá? Vamos lá? Aqui agora você tem, e te será por sinal sobre a tua mão e por lembrança entre os teus olhos, na testa. Agora que já está a coisa parecendo mais com o livro de Apocalipse, não é? Também as atarás por sinal, ot, né, no hebraico, e semeiam no grego, na tua mão e também na testa. E aí, quando você vai para o livro de Apocalipse, diz, faz com que todos os pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e os servos, lhes sejam posto um haragma, ou haragma, um sinal, não é? Ou uma marca direita e nas suas testas também. Então, veja, aqui você tem essa expressão, e aqui, ó, pastor, não é parecida com nenhuma dessas. Gente, essa palavra, ela só aparece uma única vez, um único local, que é no livro de Apocalipse, ela não aparece em nenhum outro livro da Bíblia. Mas, pela comparação de textos, você vai perceber claramente que esta palavra ela é equivalente a semeiam, a ot. A prova disso é que quando fala do selo de Deus, por exemplo, vai falando que Deus vai selar os seus filhos e diz assim, olha, um anjo veio gritando, dizendo para o outro, não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado, ou seja, o sinal na testa, o servo do nosso Deus. E aqui a expressão esfragidzomem, ou seja, voltou a ter aquele termo equivalente, né? Esfragida ou semeiam. O que eu estou querendo mostrar com isso aqui para vocês? Bom, deixa eu parar de compartilhar aqui minha tela. Se nós temos aqui, não sei, talvez já esteja perto dos 7 minutos aí, se nós temos aqui a expressão, o sábado sendo utilizado como semeiam, ou seja, um sinal, esfragida também, que é um sinal, e aí a gente encontra que há vários tipos, a Bíblia fala de vários tipos de selo, de selamento. Você pode ser selado um selo da promessa, o selo da fé, o selo do Espírito Santo. E quando é que você é selado com o Espírito Santo? Não é lá no final da história da Terra. Você é selado com o Espírito Santo hoje. Quando você é batizado, você recebe. Mas o livro de Apocalipse, que é um livro escatológico, ele fala de um selamento futuro. Ele diz, olha, não cele ainda, foi o último texto que eu li, até que não solte os ventos, até que nós selemos na testa o servo dos Deus vivos. Ou seja, não está falando do selo do Espírito Santo aqui, porque eu já posso ser selado com o selo do Espírito Santo hoje. Então, Apocalipse, capítulo 7, por exemplo, ele está falando não do selamento de hoje, não é desse selo do Espírito Santo, não é o selo da fé, não é o selo da promessa. Por quê? Porque os servos do nosso Deus já podem ser selados e devem ser selados com esse selo hoje. De que selo é esse que o livro de Apocalipse está falando lá no futuro? Não cele ainda, não solte os ventos ainda, Apocalipse 7, até que nós tenhamos assinalado todos. Então, nós chamamos este selamento aqui, de Apocalipse 7, de um selo escatológico, algo que está para o futuro. Então, nós entendemos que este selamento, ele tem que ver, conforme Apocalipse 13, com proibições no sentido de comprar e vender. E se eu entendo que o sábado, ele é o sinal de Deus, como eu li aqui em vários textos, o selo de Deus, a marca de Deus, com as palavras hebraicas e gregas comparadas, logo eu tenho o verdadeiro sinal. Se eu tenho o que é verdadeiro, então eu tenho que entender o que é o falso. Se eu sei que o sinal de Deus, ele é o sábado, o selo de Deus, ele pode ser visto como sábado, e aí eu
talvez eu acho que o meu tempo já foi, mas eu preciso de um tempinho a mais para a gente discorrer as marcas do quarto dia da semana, do quarto mandamento, o sétimo dia da semana, por que ele tem as características de um selo. Aí então você vai perceber que se a marca de Deus, o selo de Deus, ser selado com o selo de Deus representa um dia neste selamento futuro e que vai ter que ver com esse não comprar, vender, etc., que a gente vai trabalhar um pouco mais à frente, logo a marca da besta não pode ser chip, a marca da besta não pode ser código de barra, a marca da besta não pode ser outra coisa a não ser um falso dia. Se o selo de Deus, o selamento, conforme está no livro de Apocalipse, trata-se de um dia, logo a marca da besta não pode ser um chip. Tem que ser a contrafação disso, ou seja, um dia falso. E aí nós entendemos como domingo.